Para a amada igreja. Se os irmãos já estão em pé, então vamos ler a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. A Elisângela vai colocar aí Malaquias capítulo 3, do versículo 13 ao versículo de número 18. Malaquias 3, do 13 ao 18. Se você não tem a Bíblia aí na sua mão, você pode ler conosco ali na transparência. Vamos ler juntos, igreja? Vamos lá, 1, 2, 3. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós tendes dito: inútil é servir a Deus. Que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem a impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele, para que os que o temeram, o Senhor, e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. 18. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Eu quero que os irmãos repitam comigo outra vez esse verso 18. Vamos juntos? Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém. Deus vos abençoe. Assentai-vos, irmãos. Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Hoje nós estamos com a ausência do nosso bispo, o José do Carmo. Toda a igreja sabe que a sua filha passou por uma cirurgia ontem e ela ainda está internada. Graças a Deus foi tudo bem com a Priscila. Eu e a minha esposa estivemos ontem lá. E ela está bem, graças a Deus. Temos recebido sempre as notícias. É lógico que um pós-operatório de uma cirurgia de coluna sente dor mesmo. Mas está tudo dentro da normalidade, graças a Deus. E esse é o motivo que o bispo Oíris, a bispa Neuza, não se encontra presente nesta noite. Ele me avisou hoje à tarde que não viria. E nós estamos aqui tentando substituí-lo. Quero dar as boas-vindas a todos os irmãos que têm assentado no coração estar na terça-feira, sempre neste culto onde nós meditamos na palavra de Deus. Tantos irmãos que servem ao Senhor aqui na nossa sede, louvando a Deus, por todas as mulheres e homens que servem ao Senhor aqui neste lugar, por todos os levitas que servem ao Senhor aqui, a nossa equipe, a irmã Elza e a sua equipe que sempre tem estado aí, dedicando ao Senhor o trabalho de levitas na presença do Senhor, todos os cantores e cantoras e pregadoras que têm ministrado a palavra do Senhor nesse nosso rincão de Goiás, mas que na terça-feira estão juntos aqui para servirmos ao Senhor e desfrutarmos dessa comunhão entre irmãos e aprendermos da palavra do Senhor. Eu sempre sou agradecido a Deus pelos pregadores e pregadoras, cantores e cantoras que nós temos aqui em Campinas. E nós temos dado testemunho de vocês, que vocês são bênção para a obra do Senhor e são bênção neste campo de Campinas e fora dele também, para a glória de Jesus Cristo. Lemos nesta noite um texto sagrado, irmãos, talvez no apagar das luzes do Antigo Testamento. Livro do profeta Malaquias. Logo após essa profecia que Deus usara o profeta para falar com o seu povo, todos nós sabemos que houve um silêncio profético de Deus. Durante 400 anos houve um silêncio.
Deus não falou com o homem durante esse período, foi um período longo. Alguns dos escritores dizem que foi um período até um tanto negro, porque Deus se silenciou dos céus. Mas, fechando aqui o Antigo Testamento, Deus levanta este homem por nome Malaquias. Não sabemos muito sobre a pessoa dele. O certo é que o nome Malaquias significa mensageiro de Deus. Eu louvo ao Senhor, porque nós estamos vivendo em pleno século 21. Estamos no século 21. E ainda hoje, Deus tem homens e mulheres mensageiros em suas mãos, para que possa alertar o povo, os dias, o momento em que nós estamos atravessando. Que momento foi esse que o profeta Malaquias profetizou para o povo de Deus? Nesta noite eu estou falando com o povo de Deus, da mesma forma que Malaquias profetizou. Esse momento foi o momento em que o cativeiro babilônico havia terminado. Acabou o cativeiro babilônico de 70 anos do povo de Deus, lá na Babilônia, eram tão somente lembranças, né? Parece assim, à primeira vista parece que o povo de Deus agora estava vivendo um tempo áureo, não é isso? O cativeiro babilônico acabou, o povo de Deus agora poderia cantar. Hoje o povo de Deus poderia oferecer os sacrifícios no templo. Tudo havia sido restaurado. Os muros de Jerusalém haviam sido reconstruídos. A cidade estava reconstruída. O templo, lugar do sacrifício, voltava a funcionar normalmente outra vez. Neemias, que junto com todo aquele povo reconstruiu os muros e a cidade de Jerusalém. Esdras, que Deus usou aquele homem. Esdras é um dos vultos mais importantes do Antigo Testamento. Ele que restabeleceu a lei para que o povo pudesse outra vez observar. Alguém chama Esdras como um segundo Moisés, já no final do Antigo Testamento. Parece que estava tudo bonito, né? Tudo bonito, as reformas que Neemias e Esdras haviam implementado no meio do povo de Deus, parece que tudo estava maravilhoso. Tudo estava maravilhoso. Esse profeta que nós estamos falando sobre ele aqui, ele é conhecido como profeta pós-exílio. Agora o povo de Deus voltava, né? O hino 137 diz: mas um dia se ouviu que de Deus a voz saiu para voltarem da escravidão, todo o povo a jubilar. O que mais? Com as harpas a cantar, e volta outra vez para Sião. Parece que a coisa mais linda que poderia acontecer no seio do povo de Deus seria essa volta do povo de Deus para Jerusalém, estar outra vez na cidade amada, na cidade de Deus. Acabou o cativeiro babilônico, acabou a escravidão lá na Babilônia. Agora os judeus poderiam pegar outra vez as suas harpas, os seus instrumentos e executar, porque eles não estavam mais em terra estrangeira, eles estavam exatamente em Sião, estavam na Jerusalém que Deus havia prometido trazê-los de volta outra vez. O certo, irmãos, o certo é que em meio a tudo isso, agora quando o povo poderia vir para o templo e oferecer os seus sacrifícios normalmente, tudo havia sido restabelecido aparentemente. Só que o povo estava assim, fazendo a obra de Deus numa formalidade muito grande. Estava fazendo mais dentro de uma religiosidade do que uma vida íntima com Deus. Entenderam? As pessoas vinham para a igreja, e eu digo para os irmãos, eu já adianto aqui dizendo para os irmãos, que tudo aquilo que os judeus viveram nesta época lá atrás, a igreja de Jesus Cristo pode estar vivendo na atualidade, pode estar vivendo este momento. As pessoas tinham direito a tudo, tinham direito ao templo, moravam outra vez em Jerusalém, os sacrifícios haviam sido estabelecidos, e os crentes, eles vinham para a igreja, os judeus vinham para a igreja, ofereciam sacrifícios, mas faziam aquilo assim, mais como que uma religiosidade, né? Eu tenho para mim, eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus nesta noite,
que nenhum de nós estejamos aqui como meros religiosos. Como meros religiosos. Eu estou indo hoje na terça-feira para cumprir o meu dever, a minha religiosidade lá dentro da igreja. Eu quero pedir ao Espírito Santo para que cada um de nós nessa noite venhamos contemplar a presença do Deus eterno aqui nesse ambiente. Nesse ambiente. Que nós tenhamos a percepção de que esse Deus vivo, esse Deus maravilhoso, Ele está em nosso meio. E no ambiente, no lugar onde o Espírito Santo de Deus está, nós não conseguimos ficar assim de maneira muito natural, porque o Espírito de Deus está aqui. Quando Deus apareceu para Jacó lá naquela densa mata, que ele acordou e disse: Deus está nesse lugar, e eu não sabia. Aquilo mexeu com a estrutura espiritual de Jacó. E eu quero dizer uma verdade incontestável mais uma vez aqui neste culto de terça-feira: o Espírito Santo de Deus está neste lugar, está nesse ambiente. Eu sinto Deus em minha vida, e eu sei que muitas pessoas sentem também. E eu não posso, não obstante ser pastor e às vezes estar ministrando para os irmãos aqui, mas eu não posso viver uma religiosidade opaca, uma religiosidade tão somente dizer assim: eu vou para a igreja. Não, de jeito nenhum. Eu preciso contemplar e saber quem é o meu Deus. Eu preciso ter intimidade com esse Deus. Eu preciso saber que em meio a esse século 21, esse século de relatividades, esse século em que os absolutos de Deus estão ficando para trás, há um povo neste século 21 que andam de branco com Deus. Há um povo que não perdeu de vista as promessas deste Deus eterno e poderoso. E foi exatamente isto que Deus usou esse profeta do Senhor, por nome Malaquias, mensageiro de Deus, para que ele trouxesse essa palavra de percepção para o povo de Deus. O povo estava apático. Os ministros estavam ministrando a palavra de Deus, mas de maneira muito indiferente. Deus cobrou isso lá no capítulo 2. As famílias não estavam levando a sério os laços familiares. Os maridos estavam traindo as suas esposas e levando isso de qualquer jeito. A infidelidade conjugal estava virando coisa normal no meio do povo de Deus. E Deus levanta o profeta Malaquias para falar algo sobre isso. Muitas coisas, muitos problemas sérios, Deus usou o profeta Malaquias nesses 4 capítulos aqui. Capítulo 1, 2, 3 e 4. Deus cobrou, e vocês sabem disso no capítulo 3, sobre a infidelidade do povo na questão dos dízimos do Senhor. Mas o que eu quero colocar com os irmãos é exatamente esse texto que nós lemos, especialmente o versículo de 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e aquele que não serve. Deus aqui inquiriu o profeta para que ele falasse com o povo, para que o povo percebesse que aparentemente nós olhamos para as pessoas e parece que todas são iguais, mas se nós olharmos com os olhos espirituais, nós veremos com os olhos espirituais que existe gente que caminha de branco com Deus e gente que não caminha de branco com Deus. E existe uma outra verdade incontestável, que os olhos de Deus, que são como chamas de fogo, Ele conhece aqueles que são seus e aqueles que não têm compromisso com Ele. A pessoa pode às vezes até executar e fazer a obra de Deus, mas às vezes não tem compromisso com Ele. Jesus Cristo disse que no último dia alguém vai chegar perto dele e vai dizer: Senhor, eu profetizei em teu nome. Senhor, eu fiz maravilhas em teu nome. Senhor, eu aprontei em teu nome. O Senhor vai dizer para esta pessoa: eu não te conheço. Você praticou iniquidade lá na terra e eu não sei quem é você. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Antes de executar qualquer coisa na obra de Deus, antes de ser pastor, antes de ser ministro, antes de ser diácono, presbítero, evangelista, eu e você precisamos ser lavados e remidos no sangue daquele que nos comprou. É só a marca do sangue em nossas vidas é que vai nos garantir o céu de glória. Palavra de Deus em Apocalipse, fechando a palavra de Deus em Apocalipse 22:14, diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possa entrar na cidade celestial pelas portas.
Ei, irmãos, é isso que é importante. Lá no céu, lá nos céus de Deus, nenhuma patente, nenhuma posição, isso não vale nada diante do Senhor. Nos céus de Deus, só aqueles que têm a marca do sangue em suas vidas. Glória a Deus, glória a Deus, bendito seja. Quantos que são marcados pelo sangue de Jesus Cristo? Você tem convicção disso? Erga a sua mão e diz: eu estou marcado com sangue, pastor. Glória. Então diga um glória a Deus bem alto. Fazer igual o pastor Júlio domingo à noite aqui. Diga um glória a Deus alto. Eu sou marcado com sangue. Sou marcado com sangue. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o povo estava perdendo a noção do que era justiça e do que era injustiça, do que é limpo e do que é imundo. Lá no outro profeta, Deus falou assim: olha, eu quero que você seja a minha boca e você venha proclamar a diferença entre aquilo que é profano e aquilo que é santo. Existe uma diferença capital entre o santo e o profano, e você seja a minha boca para proferir isso. Oh Deus maravilhoso. Só que as pessoas, irmãos, as pessoas no tempo do profeta Malaquias, eles estavam perdendo a noção. É como eu disse, os absolutos de Deus estão sendo levados assim de qualquer jeito. De repente muitas pessoas às vezes vêm para a igreja e elas sabem cantar, e elas sabem executar um instrumento, e elas aprenderam o gingado aqui de fazer alguma coisa para Deus, e lá fora é uma impiedade só, uma impiedade pura. Meu Deus. Aí então o Senhor começa a usar o profeta nessas últimas palavras aqui do Antigo Testamento. Eu quero dizer para os irmãos o seguinte: o joio parece trigo, mas o joio não é trigo. Se você ver um joio crescendo e um trigo crescendo junto, é quase que imperceptível. Acontece que o joio é veneno, o trigo é um alimento, e um alimento saudável. Deus conhece. Deus conhece. Nós não sabemos talvez a diferença assim para olhar entre o joio e o trigo, mas Deus sabe. Deus sabe. Um dia alguém falou assim: Jesus, nós vamos arrancar tudo. Não, pode deixa crescer juntos. No dia da ceifa acontece a coisa diferente. Então o joio parece com trigo, mas não é trigo. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Que todos nós estamos aqui e o Espírito do Senhor conhece a intenção do coração de cada pessoa que aqui está. As aparências às vezes enganam, né? As aparências enganam. Muitos, antes, enquanto nós estamos nesta vida aqui, lá no capítulo 16 de Lucas, está escrito a história do rico e do Lázaro, lembra? Diz que o rico vivia regaladamente, uma vida aparentemente esplêndida, uma vida que todos gostariam de ser igual àquele homem, mas à sua porta havia um mendigo por nome Lázaro, e ele era mendigo e ele vivia ali, não pelo fato de ser mendigo, não é pelo fato de ser mendigo, o certo é que aquele Lázaro temia a Deus, ele era tido como justo de Deus. O rico não estava nem aí com as coisas de Deus, ele confiava na sua riqueza e confiava nos seus teres, e o texto sagrado diz: acontece que um dia morreu Lázaro e morreu o rico também. Oh Deus, aí do outro lado da vida é que se vê a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e aquele que não serve. Eu quero aperceber a igreja nessa noite por esta palavra, pelo Espírito Santo de Deus. De repente nós estamos caminhando e pensando assim: é tudo a mesma coisa, está tudo do mesmo jeito. É exatamente o que Deus falou com o seu povo aqui. Vejam aqui a partir do versículo 13. Olha o versículo 13 o que diz. Deus fala aqui sobre as características da pessoa perversa ou da pessoa ímpia. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Mas Senhor, por quê? Por que as palavras daqueles que eram chamados teu povo foram agressivas diante do Senhor? Vós dizeis: que temos falado contra ti? Então, quando Deus diz: olha, as palavras de vocês foram duras contra mim. Interessante, que ousadia. Eles colocaram defeito em Deus, cobraram de Deus alguma coisa, a ponto do Senhor colocar na boca do profeta, dizendo assim: olha, diga para o meu povo que as palavras que eles proferiram foram duras para o meu coração.
E eles ousaram perguntar a Deus: que palavras foram essas que nós proferimos e que foram duras ao teu coração, ó Deus? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Será que vale a pena servir a Deus? Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos exércitos? Essas perguntas, irmãos, elas sobem ao coração de muitos crentes hoje. Alguém pode perguntar assim: será que compensa deixar as baladas da vida aí, as noitadas? Será que compensa uma moça crente, um rapaz crente, guardar a virgindade dentro da casa de Deus? Será que isso vale a pena? São perguntas que nós estamos fazendo aqui no século 21. Será que vale a pena a gente deixar as bebidas e os entretenimentos e as coisas bonitas que o mundo oferece para estar na igreja, para servir a Deus? O povo aqui, quando eles perderam a noção do santo e do profano, eles disseram: não compensa não vale a pena não. Nessa noite o Espírito Santo te trouxe aqui, trouxe a mim e a você, para que nós perguntemos: vale a pena servir a Deus? Vale a pena estar na igreja? Vale a pena você pagar o dízimo ali na tesouraria? Vale a pena você santificar a sua vida? Talvez eu esteja falando com alguma moça que está guardando a sua virgindade, ou algum rapaz que está guardando a sua virgindade, e você pergunta assim: pastor, será que vale a pena isso? Será que vale a pena santificar a vida? Jejuar. Vale a pena você ser fiel ao seu cônjuge? Eu estou falando aqui com homens fiéis e mulheres fiéis, eu acredito nisto. Mas eu sei que o diabo coloca de quando em vez no coração, na mente de alguém: será que isso compensa? Será que isso vale a pena? O último versículo, Deus diz assim: um dia vocês verão a diferença. Um dia eu vou mostrar para vocês a diferença. Justo e ímpio, santo e profano. Um dia eu vou mostrar para vocês a diferença. E eu acho bonito o texto que diz assim: um dia eu vou mostrar outra vez a diferença entre santo e impuro. Vale a pena santificar? Vale a pena uma mulher crente não usar as roupas extravagantes que o mundo está usando aí fora? Vale a pena as pessoas não se exporem, não se postar nas redes sociais da vida aí, como muitos o fazem, né? Entregando a sua nudez nas redes sociais para que o mundo todo conheça, para que o mundo todo veja. E eu estou falando com gente que não faz isso. Mas nessa noite, a pergunta é essa: isto vale a pena? Isto compensa? Pense nisso aí, querido. O povo de Deus diz: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado de guardar os seus preceitos? O povo ingrato. Deus havia tirado eles lá da Babilônia, irmãos. Deus os colocou outra vez aqui em Jerusalém. O templo havia sido restaurado. E aí eles vêm dizer: eu acho que não vale a pena coisa em cima nenhuma não. Servir a Deus, guardar os seus preceitos, o que vale isso? É exatamente isso que Deus diz: olha, as palavras de vocês foram duras ao meu coração. Oh, Deus grande. O que será que Deus está pensando dessa geração dos nossos dias? Será qual a concepção que Deus está tendo dos nossos jovens, dos nossos adolescentes? Muitos deles que às vezes estão levando a vida cristã assim como se não fosse nada, de qualquer jeito, vivendo regaladamente. Será como Deus está vendo isso? Eles eram verdadeiros murmuradores, palavras duras contra o Senhor, palavras extremas. Olha, irmãos, a pessoa ter a ousadia de falar para Deus isso, murmurar contra o Senhor.
Murmurar, queixar. Eu nunca vi, irmãos, eu não sei se vocês sabem, eu nunca vi um murmurador que fala contra Deus, contra a sua obra, contra os homens de Deus, contra as mulheres. Eu nunca vi um prosperar. Você já viu? Nunca. Pessoas que falam mal de todo mundo. Eu li poucos dias atrás um pensamento que diz assim: nunca confie em alguém que fala mal de todo mundo. Eu me lembro quando eu fui pastorear Vila Boa. Naquela época o pastor Albino, pastor Oides, nos impulsou ali em Vila Boa. E aí nós chegamos ali com muito entusiasmo. E nós íamos visitar os irmãos. E chegava lá e alguém dizia assim: o pastor antigo assim, era diferente. O senhor é uma bênção, pastor Samuel. O senhor é uma bênção. Minha esposa, muito prudente, falava assim: esse povo vai falar de nós também. Esse te falar do pastor antigo que vai falar de nós também. Falei, bem, o que é isso? Elogiaram tanto nós. Guarda o que eu estou dizendo, eles vão falar mal de nós também. Meu Deus. Os perversos, eles eram murmuradores, eles eram blasfemadores de Deus. Olha o versículo 15, o que eles disseram: ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Que coisa! Os perversos, irmão, estavam admirando os orgulhosos, admirando os soberbos, dizendo assim: não tem problema ter coração altivo não, o que é que tem? Nós reputamos por bem-aventurados soberbos, e também aqueles que cometem impiedade, e eles edificam, fica tudo bom, fica tudo do mesmo jeito. E a última palavra que eles disseram aqui, eles disseram assim: os soberbos e aqueles que cometem impiedade, eles escapam. Escapa, hein? Escapa, hein? Você viu isso aí? Aqueles que cometem impiedade, sim, eles tentam ao Senhor. Olha o que diz o texto: eles tentam ao Senhor e escapam. Quem pode escapar da mão desse Deus grande, irmãos? O salmista no Salmo 139 diz: para onde me irei do teu espírito? Para onde eu me fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, tu estás aí. Se eu descer às partes mais profundas do inferno, o teu olho me contempla lá, Deus. Para onde eu me fugirei da tua face, do teu Espírito Santo? O Espírito de Deus nessa noite, Ele está prescrutando os nossos corações, o íntimo da nossa alma. Ele sabe tudo sobre nós, e muito mais do que aquilo que eu e você sabemos sobre a nossa pessoa. O Espírito Santo sabe muito mais. Oh Deus grande, Deus poderoso. Por isso que nós nos prostramos diante dele, irmãos, esse Deus maravilhoso. Mas os crentes aqui, ou os pseudos crentes, ou os perversos lá de Jerusalém, disseram: os orgulhosos e os que estão na balada da vida aí, eles vão escapar. Escapa. Os imundos, eles vão se escapar. O perverso ignora o juízo de Deus. É a chamada prestação de contas. Eles ignoram. Eles pensam que não vai acontecer nada. Pensa que é tudo certinho, toca no ungido do Senhor, toca em pastor e vai ficar tudo do mesmo jeito. Eu nunca vi um prosperar, nunca vi um. O texto que diz aqui, eles vão, os perversos dizendo aqui, eles vão escapar, tem nada não. Igual o Salmo 73, Salmo 73, o salmista diz: os meus pés quase que escorregaram. Eu vi o ímpio vivendo regaladamente, parece que ele está muito melhor do que nós. Que estamos jejuando, orando, santificando aqui, parece que eles estão muito melhor do que nós. Aí ele diz: quando eu entrei no santuário do Senhor, eu compreendi o fim do ímpio. O caminho que o ímpio está mandando é um caminho totalmente escorregadio. Sangue de Jesus tem poder. Versículo 16, queridos, está escrito assim: então aqueles que temem o Senhor. Agora Deus está falando sobre outro grupo de pessoas. A meditação desta noite, irmãos, é esta: justo, ímpio, sujo e limpo, santo e profano. Agora Deus vai estar falando com os justos aqui. Deus vai estar falando com
os santos. Deus está falando com você agora, com você, querido. Deus está falando com você. Quais são as características do justo? Primeiro, diga comigo: o justo vive pela fé. Aleluia. Todos nós conhecemos Hebreus capítulo 10, verso 38, que diz: mas o justo viverá mas o justo viverá viver da fé não é comer a custa dos outros, não. Há alguma característica da pessoa que vive pela fé. Repita comigo assim: viver pela fé é depender de Deus. Ninguém aqui, eu sei que eu estou falando com gente que você não confia na sua riqueza, você não confia na sua formatura, você não confia na sua juventude, na sua beleza, você não confia em nada daquilo que você tem, você depende de Deus. Depende de Deus. Por que você veio nessa noite aqui, nessa terça-feira, dentro dessa casa aqui? Você veio aqui porque você depende de Deus. Depende de Deus. Eu estou aqui porque eu dependo de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu acordei hoje cedo e me levantei porque o Senhor me levantou. Nós dependemos dele 100%. São características do justo. Ele depende de Deus. Segundo, ele vence o pecado na carne. Isso é viver pela fé. Vencer o pecado na carne. Embora muitos irmãos, e eu digo muitos crentes, muitas pessoas que vêm aqui no segundo domingo do mês e comem a ceia do Senhor, e vivem uma vida totalmente igual esses do versículo 13, 14 e 15 aqui, uma vida totalmente desarrumada diante de Deus. Desarrumada diante de Deus. Mas há algumas pessoas, e eu diria que essas pessoas são a maioria, que você diz assim: compensa servir ao Senhor, e compensa servir a Ele com sinceridade de coração e de alma. Glória a Deus. Eu já contei para os irmãos aqui um dia que eu tive em um acampamento de jovens, e eu falei lá exatamente sobre os jovens se preservar para o casamento e tal. Essa coisa que caiu de moda hoje. Eu falei naquele encontro de muitos jovens, de uns 100 jovens lá, e eu falei: eu quero parabenizar todos os rapazes que são virgens aqui, e todas as moças que são virgens. Eu quero te parabenizar. Você é um herói de Deus, você é uma heroína de Deus. Passou-se um ano mais ou menos, chega 2 jovens da minha sala aqui: pastor, nós viemos aqui convidar o senhor para fazer o nosso casamento, porque um dia o senhor teve um encontro de jovens, daí o senhor falou isso e isso e isso, e aquele propósito que o senhor falou, nós estávamos guardando em nosso coração, e nós guardamos até o dia de hoje. Aí o rapaz falou assim: eu sou virgem e minha noiva é virgem também, e nós viemos aqui para que o senhor abençoe o nosso casamento. Isso caiu de moda hoje. Isso não está em moda hoje, mas nós estamos preservando até aqui. Eu sei que Deus está recebendo esse sacrifício. E eu pensei comigo mesmo ali na minha sala assim: gente, parece que eu estou aqui para edificar as pessoas. Eu estou sendo edificado por esses 2 meninos que vêm aqui na minha sala dizer isto. Eles disseram: Deus, eu sei que Deus está recebendo esse sacrifício que nós fizemos até hoje. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E eu parabenizei mais uma vez aqueles meninos e fiz o casamento deles em uma das nossas congregações. Glorificado seja o nome do Senhor. Viver pela fé é vencer o pecado. Terceiro, viver pela fé é esperar nas promessas do Deus Todo-Poderoso. Isso é viver pela fé, é o justo. Quantos aqui que esperam o toque da última trombeta, o arrebatamento da igreja? Glória a Deus. Jesus Cristo, irmãos, Ele pode voltar nesta noite. Nesta noite, eu estou aqui, a minha alma está cheia da graça e do Espírito Santo de Deus. Ah, quem dera se o toque da trombeta de Deus acontecesse hoje, antes que essa terça-feira terminasse. Quem dera se nós ouvíssemos o toque do clarim de Deus nos céus. Deus chamando os santos aqui de Campinas, dizendo: vinde para o gozo do meu Pai. Jesus Cristo dizendo: vinde para o gozo do meu Pai. Possuir por herança esse reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Levante a sua mão para os céus por um instante só. Louve a Deus. Diga: Maranata, vem Senhor Jesus. Jesus, diga para o Senhor Jesus: Senhor, eu creio, eu espero as tuas promessas eternas. Eu espero o arrebatamento da tua igreja, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos amados, Deus está nesse lugar, o Espírito Santo de Deus está aqui.
falando aos nossos corações. Deixe-me dizer para os irmãos aqui, terminando já, partindo para os finalmente desta palavra, quais que são as recompensas do justo. Eu estou falando nesta noite com justos, ou a palavra de Deus está falando com justos. Quais são as recompensas do justo? As recompensas é que Deus ouve a conversação daquele que é justo. Olha o texto sagrado que diz, o versículo de número 16. Então aqueles que temem o Senhor falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta lá dos céus e o Senhor ouve. É lógico que fala das coisas de Deus, fala de coisa boa, fala daquilo que edifica. Oh irmãos, quando nós estamos assentados à mesa em nossa casa, a nossa família reunida, eu gosto sempre de reunir a minha família, os meus filhos, meu genro, minha nora, os netos. Está aqui a Jordaninha, minha neta, a Denise, minha filha. Eu gosto sempre de reunirmos em volta da mesa. Essa semana eu vi uma lição da Escola Bíblica Dominical antiga, e o título dela dizia assim: o valor da mesa para o cristão. O valor de se reunirem, a família em volta da mesa, e olhar um no olho do outro, e glorificar a Deus naquele momento. O texto sagrado diz que Deus contempla a conversação do justo. Interessante. Toda e qualquer palavra que eu falar com os irmãos, que eu falar com você, ou você falar comigo, essa palavra que edifica, essa palavra que é espiritual, essa palavra que levanta, Deus lá dos céus, Ele está anotando tudo. Está anotando tudo, a conversação dos crentes. Deus se interessa por aquilo que nós conversamos em volta da mesa, deitados em nossa cama. Deus interessa por isso. Jesus Cristo, quando 2 discípulos no caminho de Emaús iam caminhando, o texto sagrado diz que Jesus aproximou-se deles e que ele perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Se vocês não sabem, eu gostaria de mais uma vez deixar claro que todas as palavras que saem da nossa boca, Deus conhece, Deus pesa todas elas. Palavra que sai da boca do justo. Eu quero pedir ao Espírito Santo para que Ele me dê graça, para que as palavras que saírem da minha boca a partir de hoje sejam palavras clássicas, como diz o profeta Isaías. Ah, mas como o Espírito Santo falou comigo nesta tarde. Então aqueles que temem o Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve aquilo que eles falam. Glória a Deus. Quais são as recompensas do justo? Deus registra em seu memorial as obras do justo. Olha o que diz aí, irmãos: e há um memorial escrito diante de Deus. Meu Deus. Quantas mulheres aqui, quantas moças aqui que em algum momento da sua vida você fazia um diário da sua vida? Quem que já fez um diário da sua vida? Já fez? Já fez? Não precisa ficar com vergonha de fazer isso não. O texto sagrado diz que Deus tem um memorial lá no céu. Deus tem um memorial para registrar as obras dos justos. Oh, minha filha fez uma obra bonita hoje, eu quero registrar aqui em meu memorial. Meu Deus. Embora Ele não esquece de nada. Deus não é como o homem que às vezes sofre amnésia. Não, Deus não esquece de nada. Mas o texto sagrado diz aqui, ó: há um memorial escrito diante dele, para aqueles que o temem, para aqueles que temem ao Senhor, e para os que se lembram do seu santo nome. Oh, Deus maravilhoso. Aí tem alguém que pensa que vai viver uma vida de qualquer jeito, e Deus não vai perceber, Deus não vai esquecer, e no dia que Ele arrebatar a sua igreja, não, meu pai é crente, minha mãe é crente, nós vamos todo mundo junto. Não, nada disso. Nada disso. Versículo 17, diz aí que a pessoa que é justa diante de Deus, a pessoa que vive uma vida santa diante do Senhor, Deus tem essa pessoa como um tesouro particular dele. Olha o texto sagrado que diz. Diz o texto sagrado: e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia em que farei isto. Serão para mim particular tesouro. Que coisa.
Eu estou falando nesta noite com pessoas que são lavadas no sangue de Jesus. Você é um tesouro de Deus. Parece isso tão... quando nós olhamos para a nossa debilidade, para a nossa pobreza, a gente diz, gente, eu ser um tesouro de Deus, menina dos olhos dele. Poupá-los-ei como um homem que poupa seu filho que o serve. Irmãos, aí Deus termina esta palavra que ele colocou na boca do profeta. Talvez o mais importante que eu acho para todos nós nessa noite é isso. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e aquele que não serve. Quando eu li esse texto hoje, o Espírito Santo colocou no meu coração um desejo maior de servir mais a Deus com inteireza de coração. E o Espírito Santo colocou no meu coração para que eu compartilhasse com vocês isto. Haverá um dia do juízo de Deus. Haverá um dia em que as palavras de todos os homens serão pesadas diante do Senhor. Coríntios capítulo 5, verso 10, porque por todos nós haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo para receber das mãos dele aquilo que tivermos feito por intermédio do corpo, ou bem ou mal. Deus tem um memorial. Deus tem uma diferença, embora nós não vimos isto. Essa igreja pode estar lotada com 2.300, 2.500 pessoas aqui, e nós olhamos para todos e pensamos que todos são iguais. Mas há uma divisão que o Senhor faz entre aqueles que servem a Ele com sinceridade e inteireza de coração, e aqueles que não servem. Filho de crente não é crentinho, não. Filho de crente precisa conhecer o Senhor, precisa conhecer o Senhor. Eu quero que toda a igreja nesta noite saia daqui com essa percepção, Provérbios diz que 2 caminhos, Deus diz assim, 2 caminhos eu coloco diante do homem, o caminho da vida e o caminho da morte. E aí o Senhor diz assim, escolha pois você o caminho da vida. Quero dizer para os irmãos, e eu sei que isso está doendo no coração de vocês, e dói muito mais no meu, que eu estou falando essa palavra, pela responsabilidade que eu estou dizendo isto aqui. Vale a pena ser crente, mas vale a pena ser crente de verdade, vale a pena ser crente amando, vale a pena ser crente perdoando, vale a pena ser crente santificando a vida, vale a pena os maridos ser crente respeitando a sua esposa, vale a pena a mulher ser crente respeitando o seu marido, vale a pena dessa forma, vale a pena ser crente, irmãos, valorizando aquilo que tem valor para Deus. O que tem valor para Deus tem valor para nós também. Vale a pena. E eu quero servir a Deus de verdade. Quantos que querem servir a Deus dessa forma? Glória a Deus. Há um divisório. Há uma divisão que só o Senhor sabe. Só Deus sabe. Então somente a minha oração nesta noite, que eu faço ao Senhor, é para que eu e você, nós estejamos debaixo dessa misericórdia de Deus, ao toque da última trombeta, eu e você possamos subir para estar com o Senhor nos ares. Pastor João Manuel, tem um hino bonito aí para louvar o Senhor? Tem um hino, pastor João? Chega aqui por favor. Toda amada igreja em pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos amados irmãos em